Tá gravando. É, Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje aqui, dia 20/7. Nesse vídeo, vamos apresentar o projeto do Datatom, da Postec FIAP. É uma iniciativa que integra tecnologia de dados, inteligência artificial e aplicações web na nuvem AWS. Qual que é o objetivo da plataforma que vamos apresentar? Essa plataforma web foi criada para apresentar os resultados dos modelos de recomendações e de matching de perfis de candidatos e vagas de emprego. Os dados utilizados foram capturados e tratados pela empresa Decision, foi o nome que a gente criou, que tem um papel fundamental no processo de recrutamento de talentos. Então, nosso foco é gerar inteligência a partir dos dados, conectando as pessoas às oportunidades certas, com o apoio de modelos de machine learning, certo? E o que eu vou falar agora, né? Eu vou dar uma breve explicação do projeto e, posteriormente, o Renato ele vai entrar com mais detalhes nas questões. Então, a nossa visão geral da arquitetura. Toda a nossa infraestrutura roda em AWS, aproveitando os recursos como S3 para armazenamento de dados, AWS Batch, Lambda e Step Functions para as automações, ECS para back-end, EC2 para o front-end, Route 53 e certificado Manager para segurança e domínio. Na parte de pipeline de dados e de machine learning, o S3 atua como data lake, como versionamento e políticas das retenções. O nosso pipeline ele é executado diariamente, ele é agendado pelo nosso Event Bridge, ele é orquestrado pelo Step Function e o treinamento rodando em containers via AWS Batch. O Lambda, ele faz a exportação e a exportação e importação dos dados. E com isso a gente tem o nosso serviço de Fast API. Ele roda em um container de Fargate ECS, exposto por um ALB. Ele é responsável por servir os endpoints RESTs das aplicações e realiza as operações de leitura e escrita do S3. Agora, se o Renato quiser explicar mais do diagrama lá, por favor. Tá. Aqui a gente tem um repositório central aqui, né, onde que a gente faz as explicações de todo o projeto. Tem os links para os demais repositórios aqui que a gente acabou modulando o projeto, né, e um sumário aqui para a gente organizar melhor os detalhes, tá? Então, como o Everton já disse aqui, né, a gente tem serviços, né, de pipeline de dados ali, que é um laboratório de IA, Machine Learning. Tem a API que faz a integração com dos dados com a plataforma web, e aqui a gente tem mostrar aqui um diagrama geral da infraestrutura, né, do nosso deploy. Então, a gente tem aqui quais são os componentes que a gente usou, né, para a aplicação web, né, está no EC2, é o Fast API, que está aqui no cluster SS, né, as duas aqui com apontamento de domínio no Route 53. Aqui nós temos o pipeline aqui, que é o que importa, né, que é o pipeline de treinamento de dados, tá? Então, vou mostrar aqui o código, rapidamente, o que a gente fez aqui. Nosso sistema, ele começa aqui com a criação de filters, né? Cria a nossa filters, né? Então, a gente faz um tratamento de dado aqui, informação, categorização, a gente pega as categorizações, pega os dados que estão nulo, a gente cria, né, um valor para ele. Então, a gente cria aqui umas filters de candidatos aqui para a gente conseguir fazer os modelos de treinamento e recomendação. Então, o que a gente utilizou? Como modelo de recomendação, a gente tem um processo aqui que faz a preparação dos dados, né? Então, a gente pega as features, né, que são dos candidatos, que criam uma recomendação, né? Então, a gente consegue pegar situações positivas, né, e cria um embedding aqui dos textos entre candidatos e vaga, né, e depois a gente cria também
um índice, né? Aqui, fazer o treinamento, né? A gente cria o embed aqui, né? Através desse testando transform, e gera os embeds, depois cria um índice aqui de nós, né? Para a gente conseguir depois trazer essas recomendações de qual vaga que o candidato melhor se encaixa, né? E aí, esses modelos, eles estão sendo salvos lá no nosso bucket, numa pasta de modelos, tá? E aí eles são versionados aqui através da nosso pipeline de treinamento, tá? E também temos aqui um outro complemento, que é um modelo aqui de treinamento, tá? Que ele faz baseado em matching, né? Então ele vai fazer um matching para ver qual que é a porcentagem de probabilidade daquele candidato ser aceito naquela vaga. Primeiramente, aqui a gente faz também, lê a Feature Store lá, né, do nosso S3, a gente cria um outro dataset aqui de dado preparativo, que é o Matching Dataset, onde a gente realmente traz todas as colunas aqui que a gente precisa, né, que a gente acha que é necessário, né, e depois a gente vai para o modelo de treinamento, né, a gente utilizou a técnica aqui do Vectorize, né, de feed, Vectorize, então a gente cria aqui a vetorização, né, separa as colunas categóricas, colunas primárias, secundárias, então a gente cria toda uma técnica aqui, né, com isso aqui, também faz um ajuste, tá, de balanceamento dos rótulos, né, de positivo e negativo, porque nesse dataset a gente tem muito mais, esses dados a gente tem muito mais pessoas que não foram aceitas, né, porque tiveram negativo, né, resultado negativo, então a gente faz isso para fazer um treinamento aqui usando os X Boost, né, então esse modelo também ele é treinado aqui, e ele é inserido lá no nosso bucket, tá, do nosso bucket na pasta de modelos, tá? Então a gente salva o PKL numa pasta aqui de versionamento, que eu vou mostrar agora. Tá? Então a gente tem nosso bucket aqui, pode ver aqui no models, a estrutura do nosso data lake é o primeiro raw, né, que são os dados brutos, aí aqueles dados que a gente faz processados aqui, né, como eu mencionei, eles estão aqui, né, então toda vez que o pipeline lá de treinamento ele executa, ele roda isso aqui, tem os modelos, então os modelos, eles têm aqui um versionamento, então ele vai fazendo todo um versionamento, né, diário aqui, e aí tem um arquivo latest que indica para a API qual que é o último modelo, tá, que a gente treinou, certo? Então, ok. Temos aqui no Futures as Future Stores, tá? Então, aí esse treinamento aqui, ele é orquestrado por esse pipelinezinho, que faz os preparamentos e tal, né, tudo bem. Então, todo esse modelo aqui, ele está deployado aqui dentro desse pacote aqui, né, da AWS. Então, ele está sendo orquestrado aqui no AWS Batch. Então, dentro da AWS Batch, a gente tem uma configuração aqui que está em execução, né, com os batches, né, que ele fica aqui pronto para ser executado, né, e aqui nós temos um OSS da FastAPI, onde que ela está deployada também. Aí a orquestração desse pipeline, que ele roda diariamente, é através de um step functions aqui, né, que ele cria a importação, né, exportação dos dados que foram atualizados lá pela API, e depois invoca aqui o novo treinamento aqui, tá? Esqueci de um detalhe, que no final do treinamento aqui, a gente também faz um detector de drift, né, através do que a gente escolheu ali da Feature Store. Por quê? Porque nossa aplicação, né, conforme ela vai recebendo atualizações ali de situação do candidato, algum comentário, ou inclusão, exclusão de candidato e vaga, ou vínculo de prospect, então aquilo pode causar um drift, né, criar um drift. Então, a gente tem aqui um versionamento, né, no bucket, S3 desse dataset de Feature Store. Então, a gente faz um comparativo aqui usando PSI, né, cálculo de PSI, e traz
esse relatório aqui, tá? Esse relatório ele é disponível também no nosso modelo aqui, na nossa aplicação web, e ele está aqui em Model Reports, tá? Então, ele vem aqui, um report, que mostra aqui quais foram a média do baseline atual, a diferença e o PSE, mas ele está com pouca diferença aqui, porque a gente acabou não mudando muito o dataset aqui nos últimos dias, né? Aqui o usuário aqui na nossa aplicação, ele também tem a oportunidade aqui de ver qual que é a vaga, ele entrar aqui para ver quais são detalhes dos prospects, né? Ver quem são os candidatos, né? Que estão aqui. E aí ele pode vir aqui fazer um comentário, né? Rejeitado, RH, e aí a situação dele muda, né? Para aquele provado. Então, esse é o tipo de informação que com o tempo ele vai ser levado lá para retreinamento todos os dias aqui do processo, né? E esse pipeline aqui, que é o que o Step Functions faz, né? Ele lê essas informações do que a aplicação atualizou e retreina o modelo aqui, depois gera um drift de dados para a gente fazer um report. Basicamente é isso. Então, a gente tem aqui muito mais documentações, né? Que acho que com o tempo aqui de vídeo não vai dar para passar tudo, mas está tudo bem documentado, né? Então, dentro aqui dos repositórios específicos, né, da Fast API aqui, por exemplo, a gente consegue ver, tem todos os exemplos aqui, né, da Fast API, né, da estrutura do código, né, o que é cada arquivo, os endpoints aqui de candidatos e vagas, né, os exemplos de requisição, resposta, né, então, detalhes aqui, tudo que a gente precisa. E sobre os endpoints também de inferência, né, que a gente faz a inferência aqui do Model Predict, né, que é o matching de dados, onde que a gente passa informações ali, tanto de algum conjunto de informações, tanto do candidato quanto da vaga, e ele traz uma probabilidade aqui, média probability, de quanto que ele pode ser aprovado naquela vaga. Isso é baseado no histórico, né, que a gente tinha da base da Decision lá, conforme quais eram os perfis que eles tinham sido aprovados, né, ou encaminhados para uma possível futura posição, né. Então, aqui a gente também tem as requisições do modelo de recomendação, que através só das informações do candidato, ele consegue trazer são as vagas que ele tem maior chance de maior semelhança, né? E aqui também faz uma inferência lá no Drift, que é o conteúdo do report novo, tá? Então, tem mais aqui um monte de endpoints, está tudo especificado, detalhado aqui. E também temos o repositório aqui, onde que a gente tem um modelo de machine learning, né, e de inteligência artificial, tá? Então, aqui a gente consegue, também tem a mesma estrutura, detalhamento de arquivos, sobre deploy, infraestrutura, aí que é todas as nossas estratégias aqui de engenharia de features, né, tratamento dos dados, né, antes de carregar para o Feature Store, também o preparamento para cada tipo de modelo, né, quais são os arquivos que a gente usou também para preparação e treinamento do modelo, a detecção, quais foram as técnicas de detecção de data drift, né, então a gente especifica aqui, e também especifica aqui o pipeline de orquestração, né, que é esse arquivo que vai chamando todos os componentes, né, tá. Modelo de match aqui, a gente acabou tendo uma acurácia de 83 para valores zeros e 63% ali de acerto para valores de 1, apesar da diferença de desbalanceamento da base, a gente conseguiu um resultado significativo ali, né. Então, a gente tem as técnicas aqui de pré-processamento, que a gente trata, às vezes, ali, stop words, também informações de textos em inglês, né, a gente considera ali também que tem 5% da base em inglês, especificação dos parâmetros, hiperparâmetros que a gente usou, né, o treinamento, deploy, e aí tem as técnicas de versionamento e armazenamento da API, né, que é como é que eu montei. Então, toda vez que o modelo é treinado lá pela Event Bridge, é disparado às 21 horas no nosso AWS, né, então ele
exporta, né, as informações que foram geradas durante o dia da nossa aplicação web. Então, ele envia de volta lá, faz o treinamento, né, exporta aquelas informações, joga para o dado raw, faz o treinamento, né, e depois coleta o drift. Então, tem aqui dizendo como é que a gente faz esse versionamento aqui com a API, tá? E aí, o modelo de recomendação, a gente optou aqui por um modelo multilingual, porque a gente achou que era melhor fazer multilingual, né, porque tem informações em inglês e português, mas apesar de ser pouca informação em inglês, compensava mais fazer o multilingual do que a tradução da base. E a indexação por similaridade, a gente usou o algoritmo da biblioteca NOI, né, que tem mais detalhes, né, do código também está comentado, e a estratégia de versionamento e armazenamento do modelo também está aqui da mesma forma, tá? Detecção de drift de dados, tem os detalhes, e aqui a gente também tem um diagrama de sequência aqui de como que é feito o pipeline, tá, de treinamento, que é o main, ele inicia o treinamento, né, e aí ele baixa os dados raws, depois ele treina o build feature, cria a feature store, né, depois envia para S3, depois ele prepara os dados, depois do S3 ele treina, e ok, né, a gente consegue ver aqui tudo, beleza? Então, acho que é isso, Everton. Talvez só dizer aqui também que a gente fez o deploy na AWS, a gente utilizou o AWS CDK, né? Então, a gente fez a Isso. infraestrutura via código, né? Então, a gente tem aqui todas as stacks, tá? Consegue entrar aqui, E ver verificar tudo. isso. Tá? Então, a gente também deixou o detalhe aqui de tudo que a gente fez, tá? Como que é as pastas aqui, tá? Tudo que a gente utilizou, tá? Então, basicamente é isso aqui. Acho que eu passei já, né, por aqui. É isso, cara. Pode encerrar aí. Então, Passou do beleza. tempo, mas não dava para ir mais rápido, não. Tá bom. Então é isso, pessoal. Obrigado. Qualquer dúvida, só acionar a gente. Valeu. Para a gravação.